turma boa do canal Vascaíno Autêntico, eu estou de volta aqui para a gente gravar mais um vídeo. Lembrando que o último vídeo que a gente gravou foi quando eu estava lá no Pará, dando um passeio na casa do meu filho Michel Vasco, e aproveitei aquela oportunidade para gravar aquele vídeo, um vídeo bem menos mecanizado, mais descontraído, que até tinha o título de O Papo Descontraído. Hoje eu estou de volta aqui para a gente gravar mais um vídeo e a gente vai falar sobre Jorginho, sobre o trabalho que ele tem feito aqui no Clube de Regatas Vasco da Gama. E lembrando que o último vídeo também a gente falava da estreia dele contra o Grêmio. Foi o último dia que a gente gravou um vídeo, né? E editamos aí no canal. Mas hoje nós estamos de volta e queremos fazer aquele vídeo mais descontraído. Lembrando que eu sou Miguel Cassiano e você está comigo para a gente falar do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. E vamos começar falando de Jorginho. No último vídeo eu falei que ele ia estrear contra o Grêmio, ele estreou contra o Grêmio, eu não assisti aquele jogo, que eu estava vindo de volta do Pará para a cidade onde eu moro, de Jacobina, e não tive a oportunidade de ver aquele jogo. Mas chegando aqui em Jacobina, eu me informei com a turma aí da Jacovasco, que é um grupo de vascaíno que nós temos aqui na cidade de Jacobina, e a turma me falou que o Jorginho escalou o time bem. Inclusive nós começamos o jogo fazendo um gol, né? Fazendo o primeiro gol, depois o Grêmio foi lá e virou, mas que o Vasco tinha jogado bem. E eu, naquele vídeo que eu gravei o último, eu falei que eu tinha confiança no Jorginho. Eu acredito no Jorginho porque em 2016, Jorginho também já foi campeão carioca pelo Vasco, né? Ali à frente do Clube de Regatas Vasco da Gama, eu tenho muita fé em Jorginho. Outra coisa, Jorginho aprendeu muito de futebol nesse período que ele vem treinando as equipes aí. Eu tenho visto o trabalho de Jorginho, eu tenho acompanhado em algumas equipes, tenho visto que ele evoluiu muito como treinador. E eu acredito em Jorginho. E outra, eu quero falar logo daquele jogo Vasco e Operário, que foi em seguida depois do Vasco e Grêmio, né? E o pessoal tinha falado que Jorginho tinha feito, né, um bom jogo, ou seja, Jorginho não, o Vasco tinha feito um bom jogo sob o comando de Jorginho. Contra o Grêmio não ganhou, mas jogou bem, e eu fiquei feliz, porque quando você perde, mas joga bem, você fica animado. Eu lembro de um jogo Vasco e Ponte Preta, que o Vasco perdeu de 3-1, tem um vídeo aí no canal, você pode ver, que o Vasco jogou bem, não ganhou o jogo por incompetência dos atacantes. Mas o Vasco jogou bem, até falei assim descontraídamente que eu gostei de como o Vasco jogou. Porque jogou bem, perdeu porque acontece. Nem todas as vezes que o time joga bem ele ganha, né? Como eu falei naquela oportunidade, muitas vezes você tem várias chances, não converte essas chances em gol. O time adversário tem poucos e acaba convertendo em gol e acaba ganhando a partida. Então, aquele jogo contra o Operário, a gente perdendo de 2-1, no finalzinho, a gente vai lá e vira aquele jogo. E ficou na história aquele jogo. Que nós ganhamos aquele jogo no final, com uma ousadia de Jorginho, porque foi Jorginho, teve o dedo de Jorginho ali. A gente estava fora de casa. Se tivesse dentro de São Januário, nós poderíamos dizer que teve o dedo da torcida juntamente com o dedo de Jorginho. Como nós ainda vamos falar em um jogo daqui a pouco, que aconteceu, que teve primeiro a vibração da torcida empurrando o time para frente e o dedo de Jorginho, a ousadia de Jorginho mais uma vez. Mas naquele jogo foi só a ousadia de Jorginho. Deus o abençoe, nós conseguimos virar aquele jogo ali contra o Operário, um jogo dificílimo, já nos descontos, né? Como a gente fala nos acréscimos. E aí depois teve aquele outro jogo dentro de casa, nós ganhamos tranquilo pro Novo Horizontino. Depois veio aquele jogo contra o Sport, que jogo, hein? Lá na Ilha do Retiro, onde a gente estava perdendo de 1-0, o Sport estava jogando melhor. De repente o Vasco deu uma mexida ali, Jorginho novamente meteu o dedo, fez o time mais ofensivo. A gente conseguiu aquele pênalti, empatamos o jogo. No finalzinho teve aquela confusão que até hoje aí está na justiça aquele jogo. De repente a gente pode até ganhar os 3 pontos por conta do que aconteceu e que a torcida do Sport fez ali naquele jogo. Mas o importante foi aquele jogo no final. Aquele gol no final. Aquele gol no final, para mim, teve vários outros jogos aí do Vasco que nós tomamos um empate no final. Aí, aquilo ali, aquele jogo que nós tomamos um empate no final, foi jogo com empate com gosto de derrota. Em algumas partidas aí, no decorrer do campeonato. Mas aquele não. Aquele foi um empate com gosto de vitória. Ali foi um empate com gosto de vitória. A gente precisava muito daquele pontinho. Demais a gente precisava daquele ponto. E agora hoje,
esse jogo contra o Criciúma. A torcida do Vasco de novo lá lotou o São Januário, todo mundo achando que o jogo ia ser fácil. Mas pense num jogo que foi difícil. Eu mesmo, dentro de mim, eu acreditava na vitória, mas eu sabia que o jogo seria difícil. Porque eu peguei o retrospecto do Criciúma aí nos últimos jogos, jogando bem e fazendo muitos gols, principalmente de bolas alçadas na área, né? Claro que o gol que nós tomamos do Criciúma não foi uma bola alçada dentro da área, mas foi uma bola cruzada dentro da área que passou pelas águas do Vasco, o cara chegou lá, meteu sozinho e fez aquele gol. E ali mexeu com o time, mexeu com o emocional, mas aí veio o dedo do treinador. Primeiro a torcida não parou de gritar, não parou de torcer, não parou de vibrar, que a torcida do Vasco é um diferencial quando o Vasco joga, principalmente fora, aliás, dentro de casa, em São Januário. Quando joga fora de casa também, a torcida está lá. Mas claro que em São Januário é diferente, ali no Caldeirão. São mais de 20 mil torcedores empurrando o Vasco e hoje não foi diferente. O Vasco jogando ali com a sua torcida empurrando, teve aquele momento ali de, digamos assim, de... Rapaz, a palavra agora nesse momento até fugiu, porque de desequilíbrio, digamos que a palavra é essa, de desequilíbrio quando o Vasco tomou aquele gol, que o Vasco não estava jogando bem até tomar aquele gol, mas houve um desequilíbrio, mexe com o emocional, mas aí veio a torcida, começou a empurrar, o Jorginho pediu para que a torcida continuasse incentivando, ali gritando, e aí aconteceu que ele também foi muito inteligente, foi muito ousado, tirando ali lateral, botando o atacante no lugar de lateral, que o Figueiredo é atacante. Por quê? Porque o atacante, ele vai correr mais, ele joga, ele tem a característica de atacante. Ele não vai saber marcar tanto quanto o lateral marca, mas ele vai ficar mais no meio de campo para frente, como a gente viu o Figueiredo, né? Tirou ali o Yuri Lara, botou um meia, e o Vasco praticamente ficou jogando com 3 meias, né? Botou o Nenê também no jogo. Nós ficamos sem aquele volante de contenção, ou seja, a ousadia, né? Primeiro a torcida, primeiro Deus, né? Deus que o abençoou. Mas houve ousadia. A torcida empurrou, o Jorginho foi ousado, mexeu de forma ousada, tirando um jogador e colocando no lugar de defensores, botando jogadores do meio de campo para frente, ou seja, atacante. E graças a Deus a gente conseguiu aquele gol com o Nenê de cabeça. Depois com o atacante que entrou, que até esqueci o nome dele, eu sei que ele veio do Atlético Mineiro, né? Que o Raniel não estava aí, porque foi expulso naquele jogo contra o Sport. Então fez aquele gol e nós viramos a partida. E graças a Deus, Deus abençoou o Jorginho com a ousadia que ele teve. Primeiro Deus, né? Que nos abençoou, fez com que a torcida empurrasse o time, fez com que o Jorginho fosse ousado e graças a Deus nós conseguimos essas vitórias. Vitória importantíssima. Agora nós temos 2 partidas e falta simplesmente um pontinho para a gente estar lá na primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem, lugar onde nunca deveríamos ter saído. Primeira divisão, que o Vasco é time de primeira divisão. Então, meus queridos, nós estamos aí a um pontinho de voltar do local de onde nunca deveríamos ter saído, né? Primeira divisão, que nós somos time de primeira divisão, e graças a Deus a gente tem que agradecer a Deus e a Jorginho, que chegou num momento difícil e fez com que o time jogasse. Jorginho tem feito com que o time jogue, ele tem feito com que o time jogue de forma diferente, mesmo no momento difícil que o Vasco estava ali psicológico abalado, o time sem conseguir ganhar por conta dos outros treinadores que passaram, não estavam conseguindo, né, fazer com que o Vasco engrenasse de novo, depois da saída do Zé Ricardo, que o Vasco sentiu demais a saída do Zé Ricardo, e eu costumo dizer para mim que o Jorginho é o novo Zé Ricardo. Eu acredito até que pelo trabalho que ele está fazendo, ele vai ficar no Vasco para poder estar à frente do Vasco como treinador o ano que vem na primeira divisão. Porque o Vasco não tem esse time. Nós sabemos que a garotada do Vasco está jogando bem. O time do Vasco é muito limitado. É tanto que nós não temos um lateral reserva hoje. Só temos ali o Léo Matos. Não temos um outro reserva. Porque o que veio, né? Aquele menino não sei o que, Ribeiro, que eu até esqueci o nome dele, é fraco. Nós não temos. Nós não temos lateral esquerdo, né? Reserva do Edmar. Quem estava jogando é aquele menino também que foi expulso a semana passada. Não sei o que, Henrique, que veio, que era um jogador da base do Flamengo, que está aí com a gente, que foi expulso também com o Raniel no jogo contra o Sport, que esqueci aqui o nome dele. É ele que estava sendo reserva do lateral esquerdo do Edmar. Lembrem-se disso, né? Enfim, nós temos um time limitado. E mesmo assim o Vasco, ou seja, o Jorginho está fazendo esse time jogar. Então, graças a Deus por isso.
Nós temos que agradecer primeiro a Deus e a Jorginho. Eu tenho certeza que ele vai ficar para iniciar aí o ano que vem na primeira divisão com o Vasco. O Vasco vai ter um time competitivo, eu acredito. Todo torcedor vascaíno está acreditando nisso, que a 777 Parts vai investir em jogadores. O Vasco não vai ficar com esses jogadores. Eu acredito até que desses jogadores que tem no Vasco aí jogando na segunda divisão, os que possivelmente ficam no Vasco são Yuri Lara, Thiago Rodrigues e o Anderson Conceição. Esses vão ficar, eu acredito, mas para compor elenco, porque o Vasco com certeza vai comprar muitos jogadores para competir, não somente para competir, mas para competir com condição de ganhar título, como nós éramos no passado, né? Nos anos 70, 80, 90, ano 2000, até aí, porque depois daí são 24 anos, né? 102 anos de glória e de vitórias e 22 anos de vergonha e tristeza para o torcedor do Vasco, infelizmente. Mas está chegando ao fim, graças a Deus. Nós vamos voltar a ser o gigante da colina, eu acredito nisso. E você está vendo que nós não tivemos intervalo hoje nesse vídeo, né? Não paramos para beber aquela água como costumeiramente nós fazíamos. Nós estamos fazendo um vídeo assim mais descontraído, menos mecanizado. E eu quero agradecer você que ficou comigo até agora. Dizer que agora nós só faltamos um pontinho para poder voltar, né, à primeira divisão, graças a Deus. E eu quero que você, né, continue me assistindo, continue me apoiando, continue compartilhando os vídeos para que possamos chegar a 1000 inscritos o mais rápido possível, para que nós possamos começar os sorteios. Eu quero te agradecer, fica em paz, fica com Deus e muito obrigado. E até o próximo vídeo. A partir de agora, nós vamos voltar a gravar os vídeos para a gente comemorar a volta à primeira divisão, em nome de Jesus, e voltarmos a ser o gigante da colina que nós éramos no passado. Hoje nós somos só no nome, mas vamos voltar a ser, não somente no nome, mas no futebol, com fé em Jesus. Um abraço a todos, fiquem com Deus e continuem me apoiando. Preciso do seu apoio, vascaíno. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Um abraço, fica com Deus, muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo jogo, em nome de Jesus. Valeu!